Tem uma coisa que ninguém fala e a grande maioria das pessoas não sabe a respeito do cristianismo e do socialismo. E é que se trata de duas religiões. Sim, e são religiões até que parecidas, apesar de serem completamente antagônicas. E veja, não é necessário filosofar demais para explicar o que eu acabo de dizer. A palavra religião vem da junção religare, e significa a tentativa de restabelecer a ligação entre o ser humano e Deus. No caso da religião cristã, a teologia nos diz que em algum momento da história, a ligação harmoniosa que havia entre Deus e os homens se rompeu. E então o próprio Deus estabeleceu como essa religação deveria acontecer, e aí que entra a figura central de Cristo e o seu sacrifício. Por outro lado, temos o socialismo, o esquerdismo, o globalismo, que não se trata de uma teologia, mas sim de uma ideologia naturalista, ou seja, de uma ideia humana baseada no evolucionismo, aquela ideia de que tudo surgiu de uma grande explosão e que nós somos frutos da evolução das espécies, de uma ramificação dos símios. Ora, por causa disso, o pensamento socialista está alicerçado na crença de que não existe Deus. Ou seja, o socialismo surge como uma ideia humana de como resolver as coisas no mundo onde não existe a figura de Deus, suas leis, seus mandamentos. Ou seja, como organizar a política, a economia, a sociedade num mundo sem Deus. Pois bem, por que eu digo que o socialismo é uma religião se eles não acreditam em Deus? Simples, porque o socialismo faz todo o esforço para religar o homem ao próprio homem. Pois, segundo o socialismo, a sociedade se desviou do rumo da história quando o homem entrou num devaneio de inventar Deus. E a missão do socialismo é justamente tentar trazer a sociedade humana de volta para a realidade, de volta para os trilhos da evolução. Então vemos que o cristianismo é a religião que tem a fórmula para religar o homem a Deus. E o socialismo é a religião que tem a fórmula para religar o homem ao homem. E é por isso que em todo o país socialista os cristãos são perseguidos de uma forma ou de outra, ok? Agora eu vou explicar por que o socialismo não só é uma religião, como também é uma religião oposta ao cristianismo. Uma oposição tão grande que torna impossível uma conciliação entre essas duas religiões. Porém, eu disse que essas duas religiões se pareciam. Então, no que elas se parecem? No que elas se assemelham? Bom, primeiramente, porque ambas exigem submissão absoluta dos seus seguidores. E para isso, ambas trabalham na transformação do indivíduo, da pessoa. Portanto, temos aí duas religiões de índole totalitária. O apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Além disso, trata-se de religiões também exclusivistas. Cristo disse: porque não és nem frio nem quente, porém morno, eis que estou a ponto de vomitar-te. Por isso, assim como não existe cristão morno, também não existe socialista moderado. E alguns poderão dizer, mas o socialismo moderado existe. Na verdade, não. O que existe é a evangelização. E nela, primeiramente, tentamos ganhar a confiança das pessoas, para depois, gradativamente, fazê-las adentrar no pleno cristianismo, assim como no pleno socialismo. Outra semelhança entre essas duas religiões é o seu caráter católico. Cristo disse: vão pelo mundo e divulguem o evangelho a toda criatura. A palavra católico vem de catus locus, que quer dizer todos os lugares, ou de abrangência mundial. Pois assim também é o socialismo. O socialismo não consegue enxergar apenas um país socialista, ele só se contentará quando o socialismo atingir todo o planeta, assim como o cristianismo. Foi assim com a Rússia, que foi tomando as repúblicas à sua volta, e também para isso que foi celebrado o Fórum de São Paulo, para fazer do continente americano uma grande nação socialista. Inclusive hoje, América do Sul, todos os países são socialistas, exceto o Uruguai e o Brasil. De fato, os socialistas entoam a Internacional Socialista,
que é como que um hino nacional de abrangência católica, ou seja, de abrangência mundial. Por isso que os socialistas queimam e pisam bandeiras nacionais, porque para eles só existe uma única bandeira vermelha que identifica o movimento socialista mundial. Além disso, estas duas religiões também te prometem uma vida melhor. Uma, o cristianismo, promete que você poderá ter uma boa vida aqui na terra e uma excelente vida no paraíso, no pós-morte. Outra, o socialismo, porque não acredita em Deus e também não acredita em Satanás, te promete uma vida melhor aqui mesmo na terra, que segundo eles haverá de ser a tua única morada. E a última grande semelhança entre essas duas religiões é que, assim como o cristianismo apresenta um conjunto de normas, princípios e leis, assim também o socialismo guia os seus adeptos com normas, princípios e leis próprios do socialismo. E as semelhanças entre estas duas religiões param por aqui porque é justamente nas normas, princípios e leis que estas duas religiões viram inimigas mortais e inconciliáveis. Por exemplo, nos 10 mandamentos temos o mandamento que ordena honrar os pais, ou seja, obedecê-los, respeitá-los, se submeter às suas regras, orar por eles, amá-los. Já para o socialismo, todos somos iguais e não existem hierarquias. Os relacionamentos são horizontais e ninguém é mais importante que o outro. Porém, o Estado sim, está acima de todos e é por isso que no socialismo se criam leis cada vez mais para tirar a guarda das crianças das mãos dos pais, passando a educação e a guarda das crianças para as mãos do Estado. E veja, eu não estou aqui para falar das consequências de seguir uma religião ou a outra, apenas vou explicar as diferenças, tá? No final da minha fala, se você tiver se identificado mais com o socialismo que com o cristianismo, amém? Teremos um socialista convicto, ou contrariamente, se você se identificar mais com o cristianismo que com o socialismo, teremos então um cristão convicto. Porém, se você tiver se identificado só com algumas ideias do socialismo e algumas ideias do cristianismo, então você vai precisar se definir e se decidir, porque lembre que nem o cristianismo e nem o socialismo aceitam adeptos pela metade. Cristo disse, não dá para agradar a dois senhores. Também disse, aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. O 6º mandamento manda não matar. O cristianismo é a favor de tirar a vida daquele que tirou a vida do outro, ou seja, tirar a vida do assassino, e essa é a única exceção. Porém, o cristianismo é radicalmente contra tirar a vida, seja via aborto ou seja via eutanásia, porque segundo o cristianismo a vida pertence a Deus e não ao ser humano. Visto que o socialismo não cogita a existência de Deus, o socialismo é a favor tanto do aborto como da eutanásia, porque os considera meios de controle populacional, seja para poupar alimentos, seja para descartar aqueles que não são mais produtivos para a sociedade. O 7º mandamento diz não adulterarás, ou seja, não trairás o teu cônjuge. Para o socialismo, o adultério não constitui uma falta. No socialismo, a promiscuidade é permitida. O socialismo não se incomoda nem com a pedofilia e nem com o incesto. E até os chama por nomes diferentes, mais brandos, como relação intrafamiliar e relação intergeracional. O 8º mandamento ordena não roubar, em nenhuma circunstância. Nada do outro te pertence, seja ele rico ou não. No entanto, o cristianismo incentiva a bondade e a liberalidade daqueles que têm para atender os necessitados. Por outro lado, o socialismo entende que o lucro do empresário pertence aos empregados e entende que distribuir a riqueza à força é correto. Em outras palavras, o socialismo entende que a riqueza, ou o simples fato de ter mais que os outros, é apropriação indébita, enquanto houverem pobres. E é por causa disso que quando um pobre comete roubo, é considerado um ato de justiça, uma manifestação política, e não uma transgressão. Segundo o socialismo, os roubos vão acabar quando todos tenhamos as mesmas coisas. Porém, Cristo disse, os pobres sempre os tereis convosco. O 9º mandamento ordena não mentir em nenhuma circunstância. Por outro lado, o socialismo não considera a mentira uma falta.
Para o socialista, a mentira e a verdade fazem parte do discurso, da fala, da comunicação. A mentira é um meio para fazer valer os nossos argumentos. Acredita também que se todos acreditarem numa mentira, então a mentira passa a ser a nova verdade. E é por isso que os socialistas tanto insistem na ideologia de gênero, porque aos olhos da razão é uma mentira facilmente detectável, mas na insistência em dizer que ela é uma realidade, muitos acabam sendo convencidos. Também é por isso que os políticos socialistas mentem descaradamente, porque o político socialista faz da mentira o meio para chegar ao poder. Por exemplo, o político socialista mente dizer que luta pela igualdade salarial entre homens e mulheres, porque essa igualdade já existe e é prevista em lei. Por tudo isso que acabei de falar, podemos ver que o socialismo defende ideias completamente contrárias aos 10 mandamentos. E quais seriam então os mandamentos dessa religião chamada socialismo, esquerdismo, globalismo, progressismo? Para começar, o socialismo não fala em mandamentos, fala em politicamente correto. E assim, o socialismo incentiva a sociedade a usar carro elétrico, reciclar o lixo, usar energia solar, não fumar, usar produtos biodegradáveis, plantar árvores, fazer academia, doar sangue, comprar produtos com embalagens recicláveis, comprar produtos em empresas que tenham crédito de carbono, acolher refugiados. Se você pratica todas essas coisas, ótimo, você é um bom cristão. Mas se você pratica todas essas coisas pensando que com elas você está se santificando, então você não é mais cristão, você é socialista. É simples assim, porque a santificação do cristão vem por meio da obediência aos 10 mandamentos. Esses mesmos 10 mandamentos que os esquerdistas simplesmente não consideram. Só nisso que já falei a gente vê que o socialismo tem ideias completamente contrárias ao cristianismo, mas tem mais. Por exemplo, vemos na Bíblia que o cristianismo não só é a favor de uma atividade comercial que nos dê lucro, como também é a favor do trabalho feminino na atividade comercial, ainda que priorizando a sua casa. Veja lá em Provérbios 31. E para aqueles que dizem que no livro de Atos 4, 32 a 37, vemos o nascimento da ideia socialista comunista, sugiro que continuem a leitura logo a seguir em Atos 5, de 1 a 11, quando vemos que o cristianismo não só assegura o direito à propriedade privada, conseguida por nossas próprias mãos, frutos do nosso trabalho, como também assegura a propriedade privada daquilo que ganhamos como herança, sem trabalho. O socialismo também convive com duas grandes contradições. Como vimos, a sua base de raciocínio é evolucionista, e isto implica em acreditar que existem raças humanas mais evoluídas que outras. E que, sendo assim, raças humanas mais evoluídas não poderiam se juntar com raças menos evoluídas, porque aí teríamos uma involução da espécie, ou seja, um andar para trás na evolução. E é justamente esse raciocínio que deu base ao Holocausto nazista e à segregação racial nos Estados Unidos. Porém, paradoxalmente, os socialistas vivem pregando a igualdade racial. Como é possível isso? Ou até quando eles defenderão o evolucionismo e a igualdade racial ao mesmo tempo? Só para lembrar, no cristianismo, todos são descendentes de um único casal. O socialismo diz ser a favor da causa negra, a chamada Black Lives Matter, vidas negras importam. Porém, ao mesmo tempo, defende o aborto, sabendo que proporcionalmente são justamente os bebês negros os mais afetados pela prática do aborto, que o cristão chama de felicídio e o esquerdista chama de interrupção da gravidez. Finalizando, os lembro que todo cristão entende que haverá um juízo final. E todos especulam como acontecerá esse juízo. E muitos acham que Jesus estará sentado num trono e à sua frente uma interminável fila de gente que irá se aproximando dele e Jesus irá falando: este é trigo, este é joio, este é joio, este é trigo. Pois eu digo a vocês que as coisas não serão dessa forma.
Porque cada um que Jesus diga este é joio, imediatamente a pessoa vai tentar se defender e argumentar, e o juízo final dessa forma nunca vai ter fim. Mais fácil seria se cada um da fila preenchesse uma fichinha, marcando com um X se é joio ou se é trigo, a própria pessoa marcando. Assim, quando chegasse à presença de Cristo, seria só exibir a ficha e já está resolvido o caso, sem direito à apelação. Pense numa coisa: nestas eleições é clara a polaridade entre socialistas e cristãos. Nestas eleições é clara a batalha espiritual entre a escolha de um regime de governo que não considera a existência de Deus e um outro regime de governo que sim considera a existência de Deus. Pois eu digo a você que o xizinho na opção que você fizer na urna eletrônica vai definir, acima de tudo, se você é joio ou trigo perante Deus.